Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos aguardar os colegas entrarem, já são as 10 horas, para que nós possamos iniciar a nossa live do eixo Bases Biofísio Treino. Sejam muito bem-vindos a essa discussão, a essa temática que é tão interessante. Eu vou aguardar um pouquinho a chegada dos alunos, dos professores e da comunidade também que estão nos assistindo, tá? E antes de iniciar, eu vou passar algumas orientações para vocês. A primeira orientação é que vocês... que eu gostaria muito que vocês participassem, porém nós vamos participar via YouTube. A interação dos alunos com os professores para questionamentos vai ser via YouTube. Então, eu gostaria muito que vocês participassem. Aqui embaixo, vocês podem... Porém, nós vamos participar... Vocês podem colocar alguns YouTube. A interação com os professores para questionamentos. Está dando um retorno aqui. E esse, está tudo bem aí? É porque se alguém estiver acompanhando no YouTube, por exemplo, no celular, e estiver ligado... Eu vou pedir para os professores que estiverem com o YouTube ligado e desligarem, que está dando retorno aqui, tá? Uhum. Então, a interação vai ser via YouTube. Então, nós temos hoje 3 professores que vão nos dividir conosco 3 temáticas interessantes, que vai ser o professor Valdinei, o professor Alex e o professor André. Então, gostaríamos que vocês nos assistissem até no final, vai ser importantíssima a interação de vocês, e eu tenho certeza que eles vão gostar muito dessa interação, que é um momento único, onde que nós podemos ter esse contato direto com os alunos, que há tanto tempo, infelizmente, nós não estamos conseguindo, é só online. Bom, antes de iniciar a nossa live, a nossa temática, infelizmente, nós temos que falar que estamos passando tempos difíceis, e esses tempos difíceis têm sido para todos, e estamos atravessando um momento que é incerto, em que precisamos evitar a rua e o contato humano para garantir o controle dessa pandemia do Covid-19. E falando desse contato incerto, logo no curso de Educação Física, que nós temos tanto esse contato humano, de afeto, de olho a olho, tão próximo, né? E nós temos essa necessidade de estarmos próximos. Tenho certeza que todos os professores estão trabalhando da melhor forma possível para que vocês se sintam acolhidos e que cheguem à temática da melhor forma possível para vocês. E os alunos também, eu tenho percebido que têm se esforçado muito para essa nova realidade, essa reinvenção dos professores. Ainda não sabemos quanto tempo irá durar, mas não podemos deixar o medo ocupar as nossas mentes, né? Então, o momento que nós estamos vivendo, eles nos chamam a uma reinvenção de metodologias, a uma reinvenção de novas formas de trabalho, de novas formas de interação. E a novos comportamentos também. Talvez nós não estávamos acostumados a esse comportamento de trabalho remoto, que não é educação à distância, é um trabalho remoto, né? E aí vem um questionamento que é interessante, pensando nessa área de educação física, né? Quando nós pensávamos que os nossos estudantes, nossos acadêmicos estariam à distância, em atividades domiciliares, falando de educação física, sem nenhum tipo de contato, sem a prática inerente ao curso de educação física. E eu acredito que, pessoalmente, o que eu tiro disso, que estão sendo dias de aprendizagem dos
alunos e também dos professores, né? Então, eu acredito que serão novos tempos, novas formas de trabalho, mas vai ser importante porque vão ser novos conhecimentos agregados a essa nova forma de trabalho e se tratando de educação física também. Queria só chamar a atenção de vocês que nós estamos na última semana das lives do bacharel, e hoje, segunda-feira, às 17 horas, tem outra live muito bacana que nós convidamos vocês a participarem. Na quarta-feira tem outra e na sexta-feira. Então, não deixem de participar. Hoje, segunda-feira, é o dia da preguiça, né? O Dia Internacional da Preguiça. E nós convidamos vocês a, de fato, essa vontade, essa proatividade da educação física esteja presente em vocês. Nessa última semana, nós contamos com a colaboração de vocês, com a participação de vocês, que tem sido muito importante, né? E falando especificamente da nossa temática, o nosso grupo responsável pela temática é o professor Alex, professor André, eu, professora Luciana, né? O professor Vicente, a professora Viviane Aguiar e o professor Valdinei Roberto de Matos e Ávila. A nossa temática fala da utilização de tecnologias para quantificação de carga, análise de resposta do treinamento e o efeito do desempenho no desporto, né? Vão ser tratadas ligadas à área mesmo do esporte. Três esportes diferentes, né? 3 atividades diferentes. O professor Alex vai falar sobre lutas, o professor Valdinei vai falar sobre ciclismo e o professor André vai falar sobre desporto de forma geral. Então, para iniciar essa atividade, eu gostaria de chamar e apresentar, né, o professor da cadeira de Fisiologia do Exercício da Unimontes e Fisiologia Humana, professor Valdinei Roberto de Matos e Ávila. Ele vai tratar do tema uso da tecnologia na prática do ciclismo, do necessário ao ideal. O professor Valdinei tem graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Atividade Física e Saúde pela Universidade Católica de Brasília, e ele também tem especialização em Atividade Física e Saúde pela Faculdade de Muzambinho, Educação à Distância pela Unimontes e Metodologia do Ensino Superior também pela Unimontes. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos ouvindo bem aqui. Bem. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, né? Falar que é um prazer estar aqui tratando de um tema tão importante que é o uso da tecnologia no esporte. Oi? Tá. E agradecer, né, a participação de todos e falar que é um prazer estar aqui para tratar de uma questão tão relevante que é o uso da tecnologia no esporte, né? Como o tempo é curto, a gente vai tratar de algumas questões relacionadas a algumas plataformas de treino, né, tanto para monitoramento das cargas, como para registro, e de alguns equipamentos que são utilizados, sobretudo no desporto de alto nível, tá bom? Eu vou compartilhar uma apresentação agora, para a gente dar início a esse debate, essa conversa que é muito mais provocativa e reflexiva, tá bom? Vocês conseguem ver a minha tela? Todo mundo consegue ver a tela? Sim, okay. Val, pode, está ótima a tela, viu? Está muito então, boa. Beleza, vamos lá então. Então, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de tecnologia no ciclismo, especificamente, né, a gente tem uma gama de aplicativos, né, para os telefones aí, e Android e outros modelos aí mais, né, e a gente tem também uma série de equipamentos que a cada dia eles são colocados no mercado, né,
com preços variáveis, com configurações, né, de adaptação às cargas de treino, à prescrição e o controle do treino, das mais diversas possíveis. Aí o seguinte, esse aplicativo aqui, né, de Sufferfast, ou seja, a festa do sofrimento, né, o nome dele é esse mesmo, né, sendo uma tradução mais literal, e a gente parte, os construtores dessa plataforma, né, eles partiram inicialmente de uma necessidade de monitorar o treinamento, tá bom? E aí o treinamento amador e alguns atletas profissionais, à medida que vão sendo incorporadas as novas funções nesses aplicativos, né, os atletas amadores, principalmente lá do leste europeu, né, em função do inverno rigoroso, e não só da pandemia, mas eles são muito disciplinados com relação ao treinamento indoor, então eles são mais familiarizados com esse tipo de tecnologia, tá bom? Aí eu vou falando das características básicas de cada um desses aí. Então, esse aplicativo, né, essa plataforma, na verdade, ele tem um aplicativo também, ele tem acesso limitado à transmissão, né, no formato offline, tem uma biblioteca lá de exercícios muito bem estruturados que fica disponível. Esse treinamento é baseado em artigo científico, em estudo científico, né, e ele é desenvolvido com o que eles chamam de potência quadridimensional, né. Ele tem lá uma série de planos de treinamento para ciclismo, para triatlo. Ele tem, já no programa, né, uma série de treinadores, que eles chamam de treinadores inteligentes, monitores de frequência cardíaca, medidor de potência e sensor de cadência. Junto com isso, né, ele traz exercício de yoga, traz treinamento de força para ciclista, programa de treinamento psicológico, que eles chamam de resistência mental. Então, por um período de 10 semanas, eles fazem esse treinamento, né? E tem também uma geração de gráfico muito boa, que dá para você ter uma ideia, né, do desempenho seu. Então, a ferramenta está aí para te mostrar. Agora, a interpretação, ela depende do vínculo seu com um profissional especializado nisso aí. Além disso, ele permite compartilhamento instantâneo com outros aplicativos que são conhecidos aí. Então, Strava, Training Peaks, né, o Garmin Connect e outros mais, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem no canto direito da tela aqui, ó, por exemplo, aqui, algumas atividades, né, e algumas coisas, acabam que eles misturam um pouco, o que é período de treino com aquilo que você quer treinar com uma capacidade coordenativa, né? Então, ele tem aqui um período de base, aí depois aqui embaixo ele já fala de um treino de endurance, um pouco mais abaixo ele fala de recuperação, depois ele fala de velocidade. Então, o ambiente, né, o aspecto atrativo desses aplicativos, eles cada vez mais, ele tem trazido, né, os ciclistas amadores, aqueles que inicialmente era só um passeio, uma pedalada de lazer, a monitorar minimamente um treino, tá bom? E todos esses aplicativos, essas plataformas de treino, elas têm uma versão que é gratuita, elas têm uma versão de teste, que normalmente ela fica aí por volta de 10, 12, 14 dias, né, liberados, e depois eles têm uma versão paga, que aí traz muito mais informações para o usuário, né. Essa plataforma que eles usam, que eu havia falado antes, que é a plataforma de potência quadridimensional, né, é exclusiva desse aplicativo, e aí uma vez que eles têm a sua potência máxima, eles conseguem prescrever o treino com potências intermediárias, ou seja, para cada potência submáxima que você utiliza, você está, na verdade, estimulando uma via metabólica específica, uma capacidade coordenativa específica. E aí ele te dá a potência que você tem que manter, a cadência e a frequência cardíaca para cada parte do treino que você mantém. Então, no aquecimento, você trabalha com uma cadência, uma potência e uma frequência. Na parte principal do treino, isso já é modificado. E na recuperação, obviamente, isso também vai ser ajustado, né? Mas, essa plataforma, ela tem um ponto que eu vejo muito positivo, que é você pode ajustar a intensidade em função das respostas fisiológicas. Porque, às vezes, você não está num dia muito bom lá, o treino já está lá, já está tudo certinho o que você tem que fazer, mas você teve uma noite de sono mal dormido, por exemplo, e você não consegue manter aquilo. Então, você pode ajustar para poder
cumprir minimamente o que estava prescrito. Os preços que eu vou apresentando, pessoal, durante a apresentação, alguns estão já colocados a data em cima, e os que não estão, a data clara, ela está na data de acesso do link que está abaixo de cada imagem utilizada, tá bom? Então, esse está por $129, né, anual, e $19 aproximadamente aí, mensal, tá bom? Essa plataforma, ela tem uma série de, como se fosse questionários, anamnese, né, que você vai respondendo, e aí ela cria uma classificação de qual ciclista você é. Então, ela quer saber se você é um velocista, né, um sprinter, ou seja, se tem a capacidade de gerar uma velocidade muito grande, mas por um curto período de tempo. Tem um outro ciclista que eles chamam de atacante, que é aquele cara que, durante uma prova, né, ele faz sucessivos ataques, ou seja, toda hora ele altera o ritmo, ele aumenta o ritmo, para quebrar, por exemplo, um pelotão de ciclismo, e aí ver quem consegue acompanhando. Então, ele vai minando todo mundo, e aí ele vai quebrando o pelotão. Ele tem um outro ciclista que eles classificam como perseguidor, que é aquele que busca uma fuga, que ele está sempre correndo atrás daquela turma que está à frente dele, e ele incomoda bastante, porque cada vez ele vai chegando perto, a turma da frente faz força, e ele vai chegando. Tem o passista, que é aquele ciclista que você olha para ele o tempo inteiro, ele está com a mesma fisionomia, parece que ele não cansa, ele vai o tempo inteiro num ritmo ali, que ele não é tão forte como o sprinter, né, nem como o ciclista que eles chamam de atacante, mas é um ritmo alto o suficiente para ele preocupar quem está à frente dele. Tem um ciclista que eles classificam como versátil, né, é por isso que está aí essa imagem de um canivete suíço, porque esse tipo de ciclista ele consegue desempenhar várias coisas. Então, ele não é um sprinter nato, ele não é um perseguidor nato, mas ele consegue flutuar nos diversos tipos de ciclista e manter-se relativamente bem dentro de uma prova. E aí, tem um outro ciclista que é o que eles chamam de escalador, aquele cara muito forte nas subidas, quando todo mundo está sobrando, esse cara está fazendo força indo à frente, tá bom? Aí, ele trabalha, na verdade, na prescrição do treino, né, com essa questão aqui. Que tipo de ciclista é você? Isso depende dos resultados obtidos nos testes? Não, ele analisa muito mais as suas características. Ele não se prende, pelo menos num primeiro momento, né, aos resultados que você teve, qual a potência máxima, qual a potência relativa, né, qual a sua frequência no limiar anaeróbio, ele não se trata disso. Bom, ele não se preocupa com isso, melhor dizendo, ele trata com as questões relacionadas às suas características. E aí, à medida que os testes vão acontecendo, com base em dados comparativos de outros atletas, né, ele vai te colocando numa categoria que pode ser mais um sprinter, mais um perseguidor, mais um ciclista versátil, e assim vai, tá bom? Bom, e aí ele trabalha basicamente com duas possibilidades. Você focar naquilo que é uma característica sua, né, e tentar aprimorar isso ao máximo, ou focar também naquilo que é um ponto fraco seu, né? E aí você pode, na verdade, flutuar entre essas duas características, né? Maximizar o que já é muito forte e minimizar aquilo que é uma fraqueza sua, logicamente limitado aí pela questão genética. Ele tem recomendações específicas, né? E vai te informando, né, dentro dos exercícios, aquilo que você precisa concentrar especificamente. Então, se um exercício é de técnica, a hora que eu aplicar aqui, você está acompanhando o seu treino ou no televisor ou na tela do notebook, ele vai dando pistas e dicas que você tem que focar nesse ou naquele aspecto, tá bom? Cada treino que você faz, um treino de velocidade, um treino de resistência de força, um treino de cadência, ele tem nessa plataforma indicativos específicos, tá bom? Tem um sistema de classificação que é baseado em estrelinhas, na verdade, que aí ele te fala qual a via metabólica que você está estimulando, se é mais anaerogaláctico, se é mais oxidativo, enfim, e qual a capacidade condicionante que é o alvo daquele treino específico, tá bom? Aqui, só para a gente ter uma ideia, ele traz uma série de planilhas, né? Na verdade, aqui é uma planilha para registro, você vai alimentando isso, ele vai repetindo algumas, você pode resgatar para não ter que ficar alimentando essa planilha com frequência. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem a semana 1, né? O período de base, o foco, a transição, e o tempo dessa corrida, desse treino, seria 2 horas e 44, né?
Aí embaixo, e aqui você tem os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, enfim, e aí ele vai falando o que você tem que fazer. Então, por exemplo, nesse período de base aqui da semana 1, a segunda-feira é o day off, ou seja, é o seu dia de descanso, você não vai ter atividade. Normalmente, a maioria deles trabalham com dia de descanso na segunda-feira, né? Porque normalmente os treinos mais longos, eles são feitos no sábado e ou no domingo. Então, para cada semana, ele vai trazendo aquilo que deve ser feito, né? Aí, depois ele tem o detalhamento de cada treino. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ele tem vídeos ilustrativos, se vocês acompanharem aqui na coluna da esquerda, tem vídeos ilustrativos de como isso funciona basicamente. Então, aqui, esse treino aqui é um treino de 51 minutos, você faz 5 blocos de 4 minutos com intervalos de alta intensidade. E para que esse treino é melhor? Para aumentar a sua habilidade de responder a um ataque ou de sustentar um ataque. Então, o gráfico já te mostra, né, que você vê que a barra, ela eleva, aí ela tem um espaço, daqui a pouco ela eleva, então a barra já está te falando que é um treino intervalado, né? Aqui, ó, se a gente pegar aqui esse outro treino de 45 minutos, você vai fazer 15 estímulos de 1 minuto, né, intervalos de intensidade máxima. Então, isso aqui é para aumentar a sua potência aeróbica máxima, o seu VO2 máximo e a sua habilidade de recuperação. Então, todos esses treinos, eles são detalhados dessa maneira, e uma coisa interessante dessas plataformas, no geral, é que eles têm vários tutoriais ensinando como que você vai identificar cada um desses aqui. Então, todo símbolo que eles colocam, eles vão, na verdade, te indicando o que é aquilo, tá bom? Eles te indicam, você familiariza muito mais com o símbolo à medida que você vai tendo contato com a plataforma, do que com a parte textual mesmo, né? Então, ele tem treino para velocidade, treino de subida, né? Vários treinos embutidos, cada um com suas características mais específicas. E todos eles oferecem, né, a possibilidade de você conversar diretamente com os treinadores. Bom, aqui é uma outra plataforma, né, que é o Training Peaks, que ela funciona como um diário e também ela tem uma possibilidade de você analisar o comportamento durante o treino ou o comportamento durante o período. Então, muitos treinadores brasileiros utilizam essa plataforma, Training Peaks, né? Então, ela tem uma plataforma que é para treinador, então aqui a gente tem vários atletas desse treinador específico. Para cada corzinha dessa aqui é um treino específico que ele tá executando, né? Então, você tem aqui intervalos de velocidade, né? Você tem corrida, que está aqui o tênisinho para já mostrar, tá bom? Então, ele tem para treino de força, para natação, eu estou mostrando aqui como se fosse do ciclismo, mas ele tem vários esportes embutidos, vamos dizer assim, na plataforma, que permite o acompanhamento por parte do treinador, tá bom? E ele tem também, e tem versão gratuita também, é só você entra, cria a conta, que aí você vai ter acesso a isso aí. E tem também o Training Peaks para atletas, né? Então, ele tem uma planilha, como a que eu mostrei anteriormente, que você vai registrando seus dados do treino, e aí ele tem, quando você cumpre o treino, ele muda de cor aquela coluna, né, ou aquela parte específica que você estava trabalhando, para falar que você cumpriu o treino. Aí ele te fala, por exemplo, quanto por cento de treino você cumpriu, o dia que você não foi lá e preencheu a planilha, então você cumpriu só 98% dos treinos previstos, tá bom? E é interessante que ele permite também, né? Então, você tem aqui, você está a 34 dias do seu evento, ou seja, da sua prova, daquilo que você resolveu participar. Independente se é alto nível, você quer participar só para completar mesmo e estar com a galera lá, mas ele vai te dando, né, alguns indicadores, tanto te dá índice de fadiga, de aptidão e a forma física, o condicionamento físico como um todo. Porque, às vezes, você aumenta muito aqui a aptidão, de uma maneira geral, a forma, o condicionamento como um todo, mas o seu índice de fadiga está subindo demais. Então, ele, por estimativa, ou na potência, para aquele que treina usando potência, ou por percepção de esforço, que você pode registrar isso lá também no final de cada treino, ou por frequência cardíaca, né? Ele vai criando esses gráficos e vai dando pelo menos um norte, tá bom? É óbvio que no alto nível, a frequência cardíaca, ela é menos importante do ponto de vista de monitorar controle de carga do que um medidor de potência, especificamente no caso do ciclismo.
e aí o professor André vai tratar mais dessas questões, tá bom? O Zwift é uma outra plataforma, né? E ele foi concebido, na verdade, como uma ideia de jogo, né? Então, tá aqui, né? Você cria os grupos lá de corredores e vai participar da sua corrida. Então, vocês veem aqui que tem participantes com bandeirinhas de diversos países, né? Diversos nomes. Então, é feito um agendamento e todo mundo combina. Ó, sábado, 8 horas da manhã, a gente vai fazer um percurso tal. Nesse horário, cada um lá na sua casa, ele serve para corrida também, tá bom? Vou passar rápido porque o foco é o ciclismo, mas cada um lá na sua casa conecta, né, o aplicativo à bicicleta. Então, isso é tudo feito via ANT ou via Bluetooth. Então, aqui a gente tem um rolo interativo, que poderia ser também um Smart Trainer, né, da marca Tacx, que ele conversa com o Bluetooth, né, o tempo inteiro, e entre eles aqui ele vai, na verdade, fazer a conexão com o Zwift. Então, ele te dá, por exemplo, a frequência cardíaca, te dá a sua cadência, então as rotações por minuto ali no pedal, te dá a velocidade, te dá o tempo, te dá um nível de esforço, bom, te dá a distância percorrida. Então, ele foi inicialmente concebido com essa função de jogo. Aí, o que acontece? A agência reguladora do ciclismo profissional no mundo é a UCI, a União Ciclística Internacional. Eles fizeram uma parceria, né? E isso começou com a equipe Movistar, tá bom? Aliás, não começou com ela necessariamente, mas ela foi uma das que divulgou isso aí. Então, a gente tem grandes nomes da equipe Movistar, então, Alejandro Valverde, Joaquim Rojas, tem o Henrique Mas aqui, Carlos Verona, que são nomes das grandes equipes, né? No caso aqui da Movistar, que usam o Zwift, principalmente no período de inverno rigoroso e agora muito mais por causa da pandemia. Porque não, né? Igual a gente passou por isso aqui, está passando, isolamento social, lockdown em alguns países da Europa, em algumas cidades, por diferentes períodos, e aí eles criaram um calendário. Então, isso aqui é 17 de abril, né? Então, vamos dizer, há 2 meses atrás, 18, cada nome desse aqui, atleta de alto nível, ia estar nesse dia, nesse horário, no fuso horário específico lá, participando. Então, os amadores, os entusiastas, os amantes do ciclismo, que têm o Zwift, poderiam estar participando de um treinamento, de uma corrida, ao lado de um atleta virtual aí de alto nível, tá bom? E a ideia, com o cancelamento das competições, né, por causa da pandemia, grandes voltas, as clássicas lá da Europa, né, então, as provas por etapa, então, Tour de France, Giro de Itália, Volta à Espanha, são provas que duram aproximadamente 1 mês, então você tem 20, 21 etapas, então são 20 dias pedalando, e aí os caras descansam praticamente uma segunda-feira, de vez em quando 2, aí você tem prova de contrarrelógio, prova longa demais, 100 e poucos quilômetros, mas com inclinação muito alta, às vezes muito baixa, com subidas categoria 4, categoria 3, subidas que não são categorizadas, porque a inclinação é muito alta. Então, com o cancelamento disso, né, a União Ciclística Internacional fez parceria com várias dessas plataformas, e vocês estão vendo que a data aqui embaixo, essa imagem está no YouTube, né, foi retirada do YouTube, e isso eu acessei de madrugada, porque eu estava assistindo. Então, está passando, né, o Tour de France virtual, e os grandes nomes do ciclismo mundial participam desses estágios. Então, e é muito bacana, porque na hora que termina a prova, né, e mesmo durante a transmissão, aquela pessoa que está ali em primeiro, que está se destacando numa fuga, eu não sei como que funciona isso, mas eles chamam essa pessoa como se fosse no celular, e ela participa durante, ela faz algum comentário. Sempre ao final de cada estágio, você tem uma entrevista com o ganhador. E é tão bacana que na hora que o cara para de pedalar, por exemplo, ele chegou numa parte do percurso que é a descida, ele parou de pedalar dentro da casa dele, a perna dele está paradinha lá, no que está passando na tela do computador ou na televisão, e a velocidade está aumentando. Quando ele chega na subida, você vê que o cara tem que fazer mais força, senão ele vai ficando para trás. Então, assim, a interação, ela é muito boa, né? E para o pessoal, principalmente da Europa, que
usa muito treino indoor, né? Isso aí de uma maneira compartilhada no formato de uma competição, né? De uma prova, isso é muito bacana. E tem muita gente no Brasil que participa também. Bom, falando um pouco agora de alguns equipamentos, né? Então a gente tem o rolo interativo, que é o rolo de treino que vai permitir, por exemplo, a conexão com esse aplicativo Zwift, né? E tem aqui, ó, essas informações foram tiradas dessa loja aqui, a Bike Point, que é uma loja enorme que tem em Santa Catarina, tá bom? Isso de 5/7. Então tá aqui o preço, logicamente que você tem rolos de treino interativos e os smart trainers mais baratos e tem os mais caros. O que você tem que ver, se você tiver interesse nisso, é a forma de conexão. Se esse rolo, você consegue fazer conexão via ANT e Bluetooth, que aí você pode depois assinar o aplicativo, né? Você tem medidores de potência também, então esse aqui é acoplado no pé de vela, tá bom? Se você quiser usar o Zwift, esse último que eu mostrei, com o rolo de treino, simplesmente para pedalar em qualquer percurso das provas da Europa, né? E fora da Europa também, já está lá. Ele tem uma série de percursos já cadastrados, né? E você pode participar disso independente de ter um medidor de potência ou não. Agora, os atletas de alto nível, eles têm esses equipamentos todos, têm medidor de potência, vão fazer o mesmo percurso que você está fazendo, só que você vai passar por ele durante o treino, ele vai ficar para trás porque não abandona o treino dele para te acompanhar. Ele foca no treino dele, vai lá e faz, tá bom? O preço tem de todo, para todo bolso, tá bom? Aqui um rolo de treino também interativo, Elite, já um pouco mais barato, né? Agora, uma vantagem, sabe o que é, gente? Todos esses aqui, o frete é grátis, viu? Quem tiver interesse aí, vou passando mais rápido, os sites estão aí depois, para quem quiser dar uma olhada com mais detalhe. Aí a gente tem o medidor da Specialized, então, por exemplo, esse aqui tem uma característica interessante, porque ele tem o medidor de potência, na verdade, isso aqui, então tem ele nesse braço do pé de vela e tem na face interna desse aqui. Então, ele compara a potência, né, ou seja, a aplicação da força e com qual velocidade você faz isso no pedal da direita e no pedal da esquerda, tá bom? E tem também ele feito num só. Esse aqui é bom porque ele consegue identificar, por exemplo, uma diferença de fadiga, ele consegue identificar o déficit de potência de uma perna aplicada, né, em relação à outra. Tudo isso, pessoal, tem limitações, é lógico. Não é o medidor de potência que vamos falar que ele é o 100%, que ele é 100% preciso, porque na verdade a gente sabe que isso não existe, né? Porque tudo isso é equipamento eletrônico, ele sofre algumas interferências, tá bom? Aqui a gente tem medidor de potência já acoplado no pedal, da marca Garmin, que tem também uma plataforma, né, que é o Garmin Connect, lá, com todas aquelas características que eu falei. Você tem aqui o pedal da Look também, com medidor de potência, tá bom? Os preços vão variando, obviamente. Você tem aqui esse PowerPod, né? Inclusive tem uma representação dele em Belo Horizonte, que é um medidor de potência não tão preciso como esse que eu falei, de pé de vela, né? E do pedal. Ele fica acoplado aqui no guidão da bicicleta, tá bom? O preço está desatualizado, porque o produto está esgotado na loja, e como o dólar flutua bastante, por isso ele não está disponível. Esse preço é antigo, mas só para vocês terem mais ou menos uma noção. Essa empresa, né, os irmãos Brin, né, Brin Brothers, eles criaram, na verdade, esse medidor de potência que vem acoplado na sapatilha. Então, ele tem esse aqui que é o símbolo, né, então você coloca somente na sapatilha, direita ou esquerda, e ele vai fazer a estimativa da potência como se fosse para as duas pernas. Obviamente que, como qualquer estimativa, ele tem uma margem de erro, vamos dizer assim. E ele também fornece a possibilidade de você usar nas duas sapatilhas, aí você teria como se fosse algo parecido àquele pé de vela da Specialized, para você comparar a potência gerada nas pernas, né? Bom, essa empresa parou de fabricar porque estava dando inconsistência nos dados, e aí o investimento que ela teria que fazer para poder corrigir isso era muito grande. Então, isso aqui ela já parou de fabricar, e essas informações estão no site para quem quiser ver com mais detalhes como que isso aqui funcionava. Bom, a Look, ela é uma fábrica de sapatilhas espanhola, né? Muito famosa no mundo do ciclismo, e ela desenvolveu um medidor de potência que, obviamente,
não é tão preciso como aqueles de pé de vela e aqueles de pedal, mas ele vai com esses sensores aqui. E como a gente apoia o pedal na hora da aplicação da força, né, no terço anterior do pé, esse sensor aqui, de pressão, na verdade, ele transfere informações para esse circuito, e aí você faz a conexão direta, se o seu celular estiver no bolso da camisa, no bolso lateral da calça, ele já vai transmitindo essas informações para aqui, tá bom? Eu não consegui achar o preço dele atualmente, mas ele existe. E aí, só por curiosidade, né, eu trouxe aqui uma imagem da bicicleta Pinarello, que está aí esse preço aí para vocês verem, né, uma bicicleta com preço bem atrativo para quem está com folga financeira, né? Só para a gente refletir, né? Primeira coisa, os produtos com alta tecnologia, eles são caros. Isso é muito relativo, porque desenvolver um projeto desse, né, é algo extremamente complicado. Então, você tem o custo do desenvolvimento do projeto, o custo de atualização desse projeto à medida que o usuário, né, vão usando e vão reclamando e vão sugerindo atualizações. Você tem a qualidade do material que você utiliza para construir tudo isso aí, né? Então, a gente falar que o custo é alto é um negócio meio chute no escuro, porque a gente não sabe qual investimento que foi feito. Agora, tecnologia requer um investimento muito grande, tá bom? Para vocês terem a ideia, a União Ciclística Internacional, né, ela está tendo uma conversa de fazer os jogos virtuais, tá bom? Qual que é o problema todo? Você garantir que não tenha fraude tecnológica, porque no doping normal que a gente conhece, né, você vai lá, faz a coleta da urina, da saliva, do sangue, e você ainda tem ali uma capacidade de controlar, ou pelo menos inibir aquelas pessoas que estavam pensando. Mas uma fraude tecnológica é muito grande, então você tem que ter todo um processo para desenvolver uma plataforma que seja muito segura com relação às fraudes tecnológicas, tá bom? Porque aí a pessoa pode colocar lá uma velocidade, enfim, fazer algo que mascare o resultado, vamos dizer assim, né? Tem outros fatores que estão associados ao uso da tecnologia, né? E ao custo dessa tecnologia. Mas eu coloquei essa bicicleta aqui de propósito, porque no Brasil, o imposto, vamos dizer, nas bicicletas importadas, ele chega até 40%, algumas marcas parece que chega a 42%. Então, é muito caro. Então, a carga tributária também, né, ela é um fator que eleva bastante o custo de produtos que são bastante tecnológicos, né? Uma outra questão que é importante é você saber quais os seus objetivos. Se o seu objetivo é simplesmente pegar a bicicleta e sair passeando, você não precisa de uma série de coisas que a gente deu uma pincelada aqui, porque tem muito mais detalhe. Agora, se você parte para um nível de competição de alto nível, gosta dessas coisas, né? Não necessariamente pensar em pódio, virar um profissional do esporte, mas você é um aficionado pelo ciclismo, aí alguns desses aí podem ser interessantes, mas mais interessante não é necessariamente a tecnologia, é quem vai acompanhar você no uso dessa tecnologia, bom? Muitas pessoas compram essas coisas e não usam, então realmente é uma questão de pensar, na verdade, né? Você tem que analisar detalhadamente o que você precisa, qual que é o seu objetivo, se nesse momento essa tecnologia vai te acrescentar muito mais coisa. Porque muitas vezes eu conheço pessoas que gastaram uma grana boa com equipamento tecnológico, mas o cara não cuidou da nutrição. O cara não preocupou em procurar um profissional no bike fitness, né, para poder fazer lá o ajuste, a regulagem, trocar uma mesa, né, mexer no cilindro. Então, assim, tem coisas que vêm antes da tecnologia cara mesmo, dentro dessas aqui que eu mostrei minimamente para vocês, tá bom, sabe? Então, o que eu queria trazer, na verdade, era só isso, né? Colocar um pouco das coisas que estão aí disponíveis, logicamente que tem muito mais aplicativos, né? Tem Strava, tem Sport Track, aplicativo para corrida, para treino de força, enfim, muito mais coisas, mas a ideia era só trazer minimamente para vocês isso aqui, para vocês pensando, né? De repente, quem sabe algum de vocês aí, daqui a uns anos, está aí trabalhando com desenvolvimento de tecnologia para o esporte, tá bom? Muito obrigado, um abraço e vamos que vamos aí.
Muito obrigada, professor. Por nada. Sempre bom escutar as temáticas, né, inerentes ao ciclismo, que é uma... no norte de Minas tem sido um esporte difundido, né, e as pessoas estão começando a, de fato, investirem nesse esporte tão interessante. Agradeço e gostaria de pedir aos alunos que, se houverem dúvidas, postem no YouTube para que no final o professor possa saná-las, ok? E agora eu queria convidar o professor Alexander Freitas. Ele vai tratar do tema o treinamento das lutas, do tradicional ao fenômeno esportivo. O professor Alex tem graduação em Educação Física pela Unimontes, mestrado em Ciências da Saúde também pela Unimontes, ele é doutorando em Ciências da Saúde também pela Unimontes, faixa preta de Karatê terceiro Dan e atleta da Seleção Mineira de Karatê. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, Luciana, bom dia a todos. Bom dia. Bom, pessoal, então, a gente está aqui para dar sequência a essa nossa live, e eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre as lutas, né, sobre o Karatê também, especificamente, que é a minha praia, e em relação às lutas, a gente tem alguns paradigmas, algumas questões de cunho histórico e filosóficas também, principalmente no que se refere às artes marciais, porque muitos dos antigos mestres, né, o pessoal mais arraigado um pouco nas tradições, eram e ainda são contrários às disputas esportivas e preferem os treinamentos tradicionais das lutas sem nenhum tipo de controle de parâmetro, nada. Então, muito ainda bem arcaico esse treinamento. Mas, como tudo passa por um processo evolutivo, nas lutas isso não é diferente. Então, a gente vai estar falando um pouquinho disso, eu vou colocar alguns slides para vocês aqui, para a gente para facilitar um pouquinho a nossa conversa, né, e também para direcionar um pouco. Tá? Bom, só me falem se está aparecendo aí para vocês. Bom. Está aparecendo, então, Alex, está ok. Tá, joia. Obrigado. Então, quando a gente fala do treinamento das lutas, né, a gente vai falar um pouco das lutas. Muitas pessoas ainda veem à sua mente, né, imagens daquelas, principalmente de filmes orientais um pouco mais antigos, com imagens japonesas, chinesas, de templos e tal. Então, realmente, o treinamento dessas modalidades começou justamente no entorno e até mesmo dentro desses templos, né, que tinham um cunho religioso, filosófico, e eles se reuniam ali nas áreas dos templos para poder estarem praticando esses treinamentos das artes marciais. Mas, como a gente até pode ver, muito arcaico, né, e muito solto ainda esse treino. Os treinos também eram realizados muitas vezes nas ruas. Com o passar do tempo, as vestimentas foram ficando um pouco mais características, mas vocês podem observar também nessas imagens que o uso de algum tipo de ferramenta, principalmente de proteção, algum equipamento de segurança, isso não existia, né? Até relativamente pouco tempo atrás. Nessa imagem inferior aí no canto direito, por exemplo, essa é uma imagem relativamente recente de treinamento sem nenhum tipo de equipamento de proteção, né? O que, ao longo do tempo, foi evoluindo graças, lógico, às evoluções tecnológicas, para que pudessem permitir que o treino fosse o mais próximo possível do real,
do combate real, sem comprometer a integridade física dos praticantes. Mas, mesmo assim, há cerca de 30 anos atrás, mais ou menos, os treinamentos ainda eram realizados sem nenhum tipo de equipamento de proteção e sem nenhum cuidado. Então, era muito grande a desistência dos treinamentos das lutas, porque o pessoal machucava muito, porque não tinha controle no contato e não tinha nenhum equipamento que pudesse efetivamente aliviar, vamos dizer assim, um pouco esse contato. Então, as técnicas eram aplicadas, mesmo que eles tentassem controlar um pouco o movimento, mas essas técnicas elas eram aplicadas quase que como na realidade, levando vários praticantes a se machucarem e, consequentemente, também a desistirem do treino. Para que vocês tenham uma ideia, os treinos e as competições, aqui nós temos uma imagem de uma competição de karatê lá da década de 80, início da década de 80, e vocês podem observar que os lutadores, no caso, os atletas, os competidores, eles não têm nenhum tipo de equipamento de proteção, as mãos estão livres, né? Os pés também estão livres, nenhum tipo de equipamento visível. As lutas, elas eram realizadas no chão mesmo, no solo, ali dá para a gente poder ver o piso da quadra, né? Com a marcação da quadra, e a arbitragem também era muito incipiente, tanto é que o árbitro está posicionado ali, ele trajava as mesmas vestimentas que os competidores. Isso, para quem estava de fora, às vezes até confundia, porque não sabia quem era o árbitro e quem eram os lutadores, né? E, às vezes, era um motivo de confusão para muitas pessoas, até mesmo na organização do evento. Só que, com o passar do tempo, né, isso foi evoluindo, e principalmente com o surgimento de tecnologias que foram garantir o aprimoramento, principalmente no treino. Tá? Isso nas lutas de uma forma geral. A gente vê imagens aí já de lutas da atualidade, né? E essas lutas a gente já consegue perceber algumas diferenças naquela imagem anterior, como o uso de equipamentos de proteção, o tatame, né, no solo, já não é mais no chão puro, e até mesmo a arbitragem, na figura superior, a gente percebe um árbitro lá atrás, né, portando terno, gravata e com as bandeiras na mão, e os atletas com equipamentos de proteção bem visíveis. Dá para a gente ver o protetor de boca do atleta da figura de baixo, né, as luvas e os equipamentos também nos pés e nas canelas. E, além disso, na figura de baixo, dá para ver nesse rapaz que está de luva azul, por baixo do kimono tem uma estrutura ali que é um protetor de tórax. Então, esses equipamentos, eles foram desenvolvidos ao longo do tempo, até para permitir, no caso, por exemplo, do karatê, que chegasse ao nível de ser considerado modalidade olímpica e que já vai estar sendo disputado nas próximas Olimpíadas. Porque esses equipamentos garantem, até certo ponto, a integridade física dos atletas. Outras modalidades também passaram por essa evolução. O taekwondo é uma modalidade pioneira, vamos dizer assim, no que diz respeito à tecnologia. Hoje, os atletas de taekwondo, por exemplo, para que vocês tenham ideia, eles têm nos seus equipamentos sensores de toque que permitem a arbitragem identificar quando o atleta é tocado pelo outro, e a marcação do ponto é praticamente automática, porque esses sensores já possibilitam esse tipo de dinâmica na luta. E no treino também eles utilizam da mesma ferramenta para poder se adaptarem, para estarem acostumados na hora do treino, na hora da luta, do combate real, no caso. Vocês podem perceber também que os atletas, eles usam equipamentos de cores diferentes, azul e vermelho. Essas faixas que eles estão utilizando, né, é uma questão engraçada, porque a gente sempre pergunta, quando a gente vê um praticante de luta de arte marcial, que faixa que você é? Eu sou faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. E na competição está todo mundo com vermelho e azul. Na competição, os atletas, eles não usam a faixa da sua graduação.
Antigamente, sim, como a gente viu na imagem anterior. Mas os atletas, eles usam um equipamento e a faixa vermelha e azul para diferenciar um do outro durante o combate. Tá? Para que vocês tenham ideia, esse aqui é vamos dizer assim, é um kit dos equipamentos que o atleta obrigatoriamente tem que ter para poder participar de uma competição oficial e, logicamente, também para poder treinar. Né? Para treinar, tem que ter esses equipamentos, pelo menos alguns deles disponíveis, dependendo do nível de treino. Né? A gente costuma dizer o seguinte, quanto mais baixo for o nível do praticante, do atleta, maior a quantidade de equipamento de segurança ele tem que utilizar. Quanto maior o nível, menos equipamento ele precisa, porque ele já tem os seus movimentos sob controle. Então, esses equipamentos, o kimono é óbvio, né? O atleta tem que ter, e é uma das coisas que evoluiu bastante nos últimos anos. Hoje nós temos kimonos com tecidos extremamente leves, maleáveis, que dão uma liberdade de movimento muito grande para os atletas, né? E isso tudo é um avanço tecnológico. Antigamente a gente usava kimonos muito pesados, duros, grossos, né? Que limitavam, impediam, ou até mesmo diminuíam a velocidade do atleta. Hoje temos tecidos tecnológicos, vamos dizer assim, de kimonos, especificamente para facilitar a vida do atleta na hora da luta. E aí a gente está falando de kimonos que variam aí, dependendo da marca, também do material, de 300 a 900 reais, R$ 1.000, R$ 1.200, dependendo do kimono. E esses equipamentos, tanto o kimono quanto todos esses equipamentos que a gente está vendo aí, ó, as caneleiras, com a sapatilhazinha, as luvas, as faixas, o protetor de tórax, eles têm que ser homologados, né, por uma entidade. Normalmente, nas competições de nível nacional, esses equipamentos eles têm que ser homologados pela CBK, que é a Confederação Brasileira de Karatê, e nas competições de nível internacional, eles têm que ser homologados pela Federação Mundial de Karatê, a WKF. Né? E essa homologação, o que ela confere? Ela confere, ela certifica para o atleta de que aquele equipamento ele tem segurança. Ele é bem feito e ele vai te permitir, ele vai te dar uma margem de segurança muito grande. Tá? Aí eu separei aqui para vocês um videozinho rápido mesmo, só para que vocês tenham ideia do treino, de como que funciona o treino. É um treino da equipe daqui de Montes Claros, né? Esse treino a gente estava, na verdade, isso é antes da pandemia, tá? Porque hoje não dá mais para treinar dessa forma que vocês vão ver aqui. Hoje está todo mundo treinando em casa, sozinho, mas é um treino de antes da pandemia. Se não me engano, é um treino que a gente estava na fase final de preparação para disputar a etapa final do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Então, para que vocês tenham uma ideia de como que funciona o treino, e aí aquilo que eu falei dos equipamentos de segurança, como é uma equipe já relativamente de bom nível, né? A gente se restringe ao uso dos protetores de mão e, às vezes, do protetor de boca também. Tá? Dá uma olhadinha aí. Bom, pessoal, assim, aí vocês podem estar perguntando, né? Poxa, Alex, mas cadê o kimono? Por que não está treinando com o kimono e tal? Na verdade, galera, assim, o kimono
A gente treina, o horário do treino da nossa equipe é 3 horas da tarde, em Montes Claros, dentro de uma academia, deve ficar aí por volta dos 40 graus, dependendo da época do ano. Então, treinar de kimono é sofrido. Então, a gente treina sem kimono. Mas, tradicionalmente, o treino tem que ser feito de kimono e as competições oficiais tem que estar todo mundo de kimono bonitinho, arrumadinho, porque senão não pode participar. Tá? Mas é para vocês terem uma ideia um pouquinho da dinâmica do treino que a gente desempenha aqui com a nossa equipe. E é lógico que aí, atualmente, nós temos também algumas ferramentas, né? Assim como o Val apresentou para o ciclismo, alguns aplicativos hoje que ajudam a gente a facilitar. Mas o que a gente vem utilizando, principalmente, é um recurso relativamente simples, né? Que hoje está à disposição aí, principalmente nos celulares, nos smartphones, que é a câmera lenta. Porque a câmera lenta, a gente consegue gravar o movimento do atleta e detectar ali possíveis erros ou falhas na execução, ou alguns detalhezinhos que podem, lá na frente, garantir alguns décimos de segundo na execução de um determinado movimento, que pode acabar resultando na pontuação. Tá? Bom, então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Depois, claro, obviamente, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma pergunta, estamos à disposição. Tá bom? Mas foi um prazer estar aí com vocês. E qualquer coisa, estamos aí. Valeu! Muito obrigado, professor Alex. Falar de lutas, né? Você é tão presente hoje, é atleta, né? É sempre um prazer escutá-lo. Eu queria convidar agora o professor André Luiz Gomes Carneiro. O professor vai falar da análise da carga interna do desporto, a praxis atual. E o professor André Luiz, ele é egresso do curso de Educação Física e ele é doutor em Ciência do Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. Seja muito bem-vindo, professor. Antes de mais nada, né? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Luciana, Alex, professor Valdinei, a Viviane. É sempre uma honra poder estar compartilhando ideias, né, e aprendendo com os nossos colegas. O professor é um amigo e é sempre bom ouvi-lo falar. Sempre muito sensato na sua fala, naquilo que ele expõe, né? O Alex é egresso como eu e vivencia o karatê aí de forma espetacular, campeão brasileiro várias vezes. É um caso de sucesso, né? Um caso de sucesso na nossa região e a gente tem que parabenizá-lo, porque não é fácil, não é simples, porque vários atletas têm uso de tecnologia, né? Fazem uso de tecnologia, e isso é óbvio que ajuda, né? E às vezes os atletas do norte de Minas, né, não têm acesso a essa mesma tecnologia, né? Mas eu vou falar especificamente da carga interna e carga externa do trabalho efetivo, né? O que o professor Valdinei mostrou são possibilidades tecnológicas, nós temos mais algumas, né, que são importantes a gente analisar, é importante que a gente entenda o seu uso e faça o seu uso. Há bem pouco tempo atrás, a gente não tinha acesso, né, a essas tecnologias. Hoje, é óbvio que nós temos acesso, né, nós temos possibilidades, pelo menos de conhecer. O conhecimento ele é fundamental. O uso, talvez em função do preço, né, em função da nossa necessidade, em função daquilo que nós temos, não seja, né, o ideal, né? Entretanto, se a gente pensar, né, Valdinei falou de esporte individual, né, deu mais exemplo do ciclismo, né, aí você pega um esporte individual complexo, muito complexo, eu vou falar um pouquinho dele, né, depois, que é um caso de sucesso também em Montes Claros, que é o triatlo. Nós temos triatletas, bons triatletas em Montes Claros. Difícil, porque são 3 modalidades esportivas. Como nós vamos analisar tudo isso sem o uso da tecnologia, né? Somente com planilhas? Fica complicado, né? Muito complicado. E pensando no esporte coletivo,
Vamos pensar um pouco no futebol, né? Eu vou dar o exemplo do futebol, porque é o esporte que todos nós, né, temos acesso, conhecemos alguma coisa, é o que passa com mais frequência na televisão, mas podemos falar de handebol, de vôlei, de basquete, né, de futsal, dentre outros, né? Todo o planejamento que é feito nesses esportes, esse planejamento é baseado numa premissa simples, né? No conhecimento do técnico, naquilo que o técnico deseja. E esses técnicos, eles são cercados por uma equipe, né, de preparadores físicos, fisioterapeutas, etc, etc. Para, obviamente, ajudar nessas questões. E o que o planejamento, né? O que é esse planejamento? Ele se baseia simplesmente em alguns fatores, né? Na possibilidade do nosso calendário, no objetivo de cada equipe, e em quantificar, né? Monitorar e regular a carga de trabalho. Então, essas tecnologias, elas vieram a fim de nos ajudar nesse sentido. E quantificar essas cargas, regular essas cargas, monitorar essas cargas de trabalho, não é fácil, não é simples. Às vezes a gente planeja, né, nós fazemos aquele planejamento espetacular, e não temos resultado em termos de performance. Por quê? Porque o meu planejamento não está adequado. O planejamento ele é nosso, a tecnologia está aí para ser utilizada, mas eu preciso planejar, eu preciso replanejar caso necessário, né? E nessa estrutura de planejamento, né, nós temos duas situações básicas, né, que é o trabalho, né, e a resposta a esse trabalho. O trabalho, normalmente, são os números, é o número de repetições, as distâncias percorridas, né, entre outras coisas. E a resposta ao trabalho são respostas fisiológicas. Frequência cardíaca, substrato energético utilizado, dentre outros. Então, essa interação, ela é importante. Então, é muito complexo a gente planejar, prescrever e esperar um resultado fisiológico dessa pessoa. E aí nós temos duas situações muito importantes para fazer essa análise que a tecnologia nos ajuda. Eu não vou voltar a falar dos apetrechos tecnológicos, o Wagner explicou isso de uma forma brilhante, né? Nós temos outros tipos, né? Vou citar alguns, mas os que ele colocou são excepcionais, né? Tirando a perspectiva, às vezes, do preço, né? E da possibilidade da gente não utilizá-los em função disso. Eu tenho uma carga externa e uma carga interna. E eu sei que a gente faz muita confusão quando nós vamos usar a tecnologia nesse sentido. O que é essa carga externa? A carga externa é aquilo que eu planejei, né? E a carga interna é como o meu atleta vai se adaptar a isso. E essas tecnologias vieram para nos ajudar nessa análise da carga interna. Essa carga interna, ela é que determina como eu vou seguir ou não o meu trabalho. E aí é indiferente, é independente de tecnologia. Eu preciso entender de carga interna para poder usar os apetrechos tecnológicos. Se eu não souber o que é carga interna, fica difícil. Então, a carga interna ela é multifatorial, né? Existe uma série de fatores que intervêm nessa carga interna. Nós temos fatores biológicos, né? Fatores hormonais, né? Neurotransmissores, mais uma vez substratos energéticos, né? Produção de lactato, dentre outros fatores aí. E fatores externos. O local de treino, o ambiente de treino, torcida, tem pessoas olhando, não tem pessoas olhando, o ambiente eu estou acostumado, tudo isso, né, faz com que eu tenha uma adaptação diferente daquilo que foi planejado, né? E o terceiro fator é fundamental, é o fator psicológico. A Luciana, né, que estuda essas condições, ela vai saber, né, explicar isso muito melhor que eu. O fator psicológico é fundamental. Se houver alguma alteração psicológica na pessoa, vai haver alteração, por exemplo, na frequência cardíaca, numa série de produção hormonal. E é importante, com o advento tecnológico, que a gente tenha possibilidade de fazer essas análises. Porque na planilha, como sempre é feito, né, como a gente fez várias vezes, isso fica, às vezes, né, deixado de lado. E é um fator importantíssimo. Brigou com a namorada, está com problema em casa, não dormiu bem, está com dor muscular,
tudo isso interfere no psicológico da pessoa, né, de forma negativa, e vai interferir na carga interna de forma negativa também. Então, esses adventos tecnológicos, eles vieram, né, para nos ajudar a monitorar a carga interna e a carga externa de treino. Né? Antes, na minha época, quando a gente viu um polar, a gente falava assim, nossa, né, maravilhoso, um polar, fantástico. Não que não seja, né? Eu tenho um. Não é o de última geração, porque eu não dou conta de comprar mais, né? O salário do professor não permite, né? E ainda mais com o que está vindo aí para a gente, não sei nem se vai permitir mais, né? Então, anotar tudo isso em planilha, gente, mais uma vez eu digo para vocês, ficava muito complicado, né? Aí as equipes começaram a usar essas plataformas, né? Plataformas com GPS, câmeras. Né? Então, cada atleta hoje treina e joga, né, com esses analisadores de posição. Dorme com analisador de sono, por exemplo, no futebol acontece isso, para verificar se essa análise de sono está tranquila. Eles respondem questionários de lesão, questionário de dor muscular, para verificar o que vai ser feito no outro dia. Então, o preparador físico hoje, a pessoa que prescreve atividade física, ele é, acima de tudo hoje, um analista de dados. Só para que a gente tenha uma noção básica daquilo que é proposto pelas grandes equipes, né? Eu vou colocar aí o Flamengo, né? O Barcelona, o Cruzeiro, né? Alex e outros mais, né? É óbvio que eu estou brincando com essa situação, mas nós chegamos a ter 200 variáveis analisadas por atleta. Se a gente não tivesse o advento tecnológico, nós não conseguiríamos, né, criar uma planilha global, né, para tentar minimizar os efeitos deletérios do treino, tipo dor muscular, índice de lesões, possibilidades dessas lesões, né, e a performance esportiva, porque são três coisas, assim, eu planejo, tem a adaptação do atleta e tem a performance do atleta. Será que o que eu estou fazendo, o que eu planejei, está na minha cabeça, né? O atleta absorveu, adaptou e vai ter a performance desejada? Se eu não reformular o treino, se eu não analisar os dados tecnológicos de maneira adequada, né? Se eu não aprender a entender isso, a gente olha para o polar e verifica lá, nossa, ele ficou aqui na zona alvo de treinamento. Mas quanto tempo ele ficou naquela zona alvo de treinamento? Quanto tempo ele ficou acima da frequência cardíaca máxima dele? Qual foi a aceleração? Qual foi a desaceleração? Qual o tempo? Qual a distância percorrida? Qual a velocidade? Tudo isso são fatores que interferem, né, na adaptação. E a gente precisa analisar. E a gente só consegue fazer isso, nós só conseguimos fazer isso em função hoje da tecnologia. Aí antigamente a gente não usava, né, essas coisas, era mais na planilhazinha. Tinha sucesso? Tinha. Nós temos treinadores excepcionais que fizeram sucesso. Eu vou citar aí um exemplo da seleção brasileira de 70, que foi um exemplo para o mundo inteiro, né, na preparação física. Eu acho que o Baiano já falou disso aí na perspectiva histórica, né? Então, hoje nós temos o uso da inteligência artificial para predizer como, né, ou quando o atleta pode vir a se lesionar. Aí nós temos redes neurais que ajudam nessa situação, e aí o basquete usa, o handebol usa, o vôlei usa, o futebol de campo usa, o futebol americano usa, né, vários esportes utilizando. Mas o que é isso, professor? São modelos matemáticos. Né? Aí falar de modelo matemático me lembra de pandemia. Né? Eu não queria falar, obviamente, de pandemia. Esse modelo matemático, né, nós estamos esperando aí um modelo matemático que fala assim, ó, chegou o pico, né, desceu o pico. Então, modelos matemáticos, eles têm erros, né? E a gente erra com esses modelos. Eu participei de uma pesquisa há 10 anos atrás, utilizando redes neurais, né, para predição de nadadores. Todos, né, saíram antes de atingirem aquilo que estava proposto matematicamente. Então, existe uma série de fatores, né? O abandono, por exemplo, que interferem nisso. Era e é uma tecnologia usual, entretanto, a gente não conseguiu
ter sucesso com relação a isso. E é importante para o profissional de educação física, né, para nós, professores de educação física, para vocês que hoje são estudantes e que logo serão colegas de profissão, né, manterem essa educação continuada. Porque a faculdade, ela abre uma janela, né, e essa janela é aberta para o mundo, e nós vamos pular nesse mundo. E o mundo hoje é tecnológico. A gente precisa, obviamente, utilizar dessas tecnologias, conhecer dessas tecnologias para ajudar no conhecimento que nós adquirimos na universidade. Nós não precisamos ficar, né, presos ou viciados nessas tecnologias ou refém dessas tecnologias. Porque chega um momento, né, às vezes falha uma tecnologia e você tem que resolver o problema. Ah, mas eu não lembro como é que eu vou prescrever a frequência cardíaca, eu não lembro como é que eu vou fazer isso. Então, a gente precisa ter alguma coisa conosco, né? Não pode ser somente a tecnologia, porque às vezes a tecnologia falha, como nós também falhamos como seres humanos, né? Essas tecnologias que o Valdinei colocou, que o Alex também colocou muito bem, de roupa, de alimentação, de apetrechos, né, para utilização, é o que tem de mais moderno no esporte mundial. E nos parece, nesse momento, né, muito inacessível para a grande maioria das pessoas que praticam esportes. E aí eu vou comentar aqui, eu já falei que o Alex é um caso de sucesso, eu vou colocar mais um caso de sucesso aqui na cidade de Montes Claros. Né? Essa era uma via mais profissional, né, que depende de dinheiro, que depende de investimento, que depende de muitas pessoas para analisar esses dados, né, depende de muitos estudiosos. O próprio Barcelona tem uma universidade hoje que forma pessoas para ajudar nessas situações, porque nem toda universidade tem acesso a essas tecnologias. Nós ainda estamos vendo, né, periodização tradicional, periodização moderna no papel. Né? E hoje isso não é feito mais dessa forma, mas é importante aprender ela no papel, para que a gente possa utilizar essas tecnologias que aí estão. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ver uma tecnologia sendo utilizada foi no futsal do professor Geraldo Magela Durante, professor da universidade. O Gezin sempre buscou uma série de tecnologias para utilizar. E ele comprou um programa de computador para preparação física e para o Scout, um programa espanhol. Eu formei, tem 20 anos, né, 2000 para 2000, 20 anos. Isso deve ter 23 anos. Ele comprou um notebook e eu aqui usava esse notebook. Então, a gente tem que usar aquilo que está ao nosso alcance. Esse foi um caso de sucesso, de uso tecnológico. A Unimontes foi campeã do futebol, né, de futebol, e utilizando um app para análise dessas variáveis que eu falei com vocês, um app gratuito, mas é óbvio que isso era feito por uma gama de pessoas que estava ali planejando aquilo e analisando, né? E o professor Caribé coordenando tudo isso. Né? A Unimontes também já foi, né, precursora, né, de um laboratório de fisiologia alguns anos atrás, né, inovador, e nós utilizamos esse laboratório na equipe de futebol da universidade e conseguimos, obviamente, o objetivo, que era ser campeão daquela modalidade, né? Isso nos esportes coletivos. E, mais recentemente, né, eu nunca tinha tido a oportunidade de ver essas situações e, por conversas com o professor Valdinei, eu acabei estudando um pouquinho mais a questão do esporte individual, do ciclismo, e nós tivemos a oportunidade de fazer algumas planilhas. O Pablo Matutino é um atleta, né, amador de Montes Claros. É professor de educação superior, trabalha todos os dias e ainda cismou de ser triatleta para participar do Ironman. Ele ficou entre os 500 melhores do mundo, 30º no Brasil, para a idade dele. Mas uma pessoa de uma força de vontade muito grande. A bicicleta, né, eu não vou falar do valor, o professor Valdinei sabe, né, os aparelhos Garmin que eram utilizados, esses rolos que o professor Valdinei mostrou, tudo isso a gente teve possibilidade de utilizar, né, com esse atleta amador. E o resultado foi muito bacana. Né? Então, assim,
O esporte de alto rendimento, ele permite essa condição, mas nem todos nós temos acesso. Então, nós precisamos adaptar a tecnologia àquilo que nós vamos conseguir usar dentro da nossa estrutura, né? Da nossa estrutura do dia a dia. E isso é muito importante. Né? E baixando mais um pouquinho, né? Eu falei do esporte de alto rendimento, né? Da estrutura, da carga interna, e a carga interna ela também é analisada para todos, para o esporte amador, para a pessoa que está no fitness, para a pessoa que está fazendo uma atividade física, né? E isso é muito importante. Um estudo recente agora saiu dizendo o seguinte, que o brasileiro está utilizando muito mais app para fazer atividade física. Entretanto, sem contratar um profissional adequado para isso. E que esse tipo de atividade feita em casa, né, hoje em torno de 60% das pessoas estão utilizando esse app, né, o professor da UERJ lá, que escreveu esse artigo, é o professor Filgueiras, eu acho que ele é do bem-estar, né, pode não trazer o bem-estar que normalmente a atividade física traria. E aí ele levantou algumas hipóteses interessantes. Né? A principal delas é algo que nos remota ao profissional de educação física. A falta do profissional de educação física para, obviamente, manusear e prescrever de maneira mais qualificada, né, essa atividade, esse exercício, né, prejudica o exercício. Então, é fundamental que tenha um profissional adequado, que conheça essas estruturas. Né? Nós não somos reféns da tecnologia. A tecnologia está aí para nos ajudar a compreender, para facilitar e para que a gente possa colocar o nosso conhecimento, né, para a população de uma maneira geral. Atleta, não atleta, fitness, seja o que for. Né? Nós não podemos ser escravos dessa tecnologia, né? Porque o uso de tecnologia de forma indiscriminada pode causar, né, para as pessoas sem, né, essa orientação muito mais mal do que bem. Né? Então, é necessário que a gente, né, tenha no nosso dia a dia a nossa função específica. Nós não podemos abrir mão para a tecnologia. O que eu vou fazer? Quem vai planejar? Quem planeja atividade física no que concerne a intensidade, duração, frequência, é o profissional de educação física e que prescreve essa atividade. Esses apps, todas essas questões tecnológicas vieram simplesmente para nos ajudar. Né? E, nesse sentido, eu gostaria que vocês valorizassem essa questão. Nós é que vamos manusear esses aparelhos, e não esses aparelhos é que vão nos controlar. Né? Nós é que temos a sensibilidade para verificar tudo que os aparelhos nos permitiram analisar. E alterar o treino ou não alterar, ou seguir. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que é difícil. Às vezes, né, a gente gostaria que nossa universidade ou que todas as universidades tivessem de tudo. É óbvio que a gente precisa, né, pensar aí em uma perspectiva de utilização tecnológica, né? Isso é fato. Mas desde que tudo seja baseado, né, obviamente, no conhecimento adquirido na instituição, nos conceitos do treinamento esportivo, da musculação, da biomecânica, da fisiologia, que foram nos ensinados, tá? Eu gostaria de desejar a todos, né, um dia ótimo, né? O que eu tinha para falar para vocês era isso, é uma coisa simples, não é algo que não seja do conhecimento de todos, é simplesmente para reforçar. Que a gente tenha um resto de dia bom almoço, um resto de dia bacana, que todos tenhamos responsabilidade social, acima de tudo, né? Cuidem-se, cuidem da família, cuidem dos seus, para que com isso
né, a gente consiga cuidar de todos. Um abraço no coração de todo mundo aí. Luciana? Estou aqui. Presente. Com você. Travou aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, professor André. Agradeço suas colocações e é interessantíssimo o que você colocou no final, a importância ainda do profissional de educação física nessa prescrição. Nós estamos ainda enfrentando dificuldades, né, na nossa profissão em pleno 2020, uma profissão regulamentada. Esse ano ainda nós tivemos uma vitória de inserir o profissional de educação física dentro da área da saúde e ainda assim temos essa dificuldade, né, de competir com APPs, uma área que nós, de fato, precisamos estudar tanto, precisamos estar tão preparados. Os APPs, eles, infelizmente, eles vêm só para auxiliar nesse sentido. E aí eu queria que... André, saiu? Voltou, André? Tá aí? O seu microfone está desligado. Não estou escutando. Desculpe. Voltei no celular, Luciano. O que aconteceu? Tecnologia, né? Tecnologia. O meu computador, infelizmente, descarregou a bateria. Ainda bem que existe a tecnologia para nos auxiliar. Tecnologia. Eu queria começar... Então, assim, existe a possibilidade de falha, né? E a gente precisa estar preparado para isso. Isso não foi... a bateria realmente descarregou, né? Isso. E agora muito obrigada. Tá, eu que agradeço, né, a possibilidade de participar. Mandar um abraço aí para o professor Valdinei, professor Alex, professora Luciana, professora Viviane, que está aí, né, para todos que tiveram oportunidade de estar nos assistindo nesse momento. Um abraço a todos. E nós estamos aqui, qualquer questionamento ou pergunta que vocês queiram fazer, desde que a gente dê conta de discutir, vocês estejam à vontade para fazer. Antes de a gente começar os nossos questionamentos, só lembrar para os alunos que o link da confirmação de presença já está aqui no YouTube. Não esqueçam, tá? De confirmar a presença de vocês. Eu vi que vários já colocaram os nomes, mas precisa dessa confirmação nesse link. Eu queria começar com o professor Valdinei, que ele coloca assim, que a tecnologia também ela deve estar na prevenção de lesões. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Val, por favor. Deixa eu ligar aqui. Está me escutando? Estou te escutando. Tá. Na verdade é o seguinte, né? Dentro dessa questão que o professor André colocou, da carga interna e da carga externa, né? Os tecidos corporais, os sistemas orgânicos, eles têm constituintes, né, diferentes, e às vezes aqueles constituintes que são iguais nesse tecido e naquele outro tecido, eles têm proporções diferentes. Então, você tem, por exemplo, colágeno tipo 1 num determinado tecido, colágeno tipo 1 em outro tecido, só que com proporções diferentes. Então, o que acontece? A resposta que um determinado tecido, né, dá a essa carga externa que foi aplicada, ou seja, aquilo que você controla durante o treino, né, o efeito que aquela carga provoca, ele varia de um tecido para o outro, em função da própria constituição do tecido. Então, uma carga que o tecido muscular, por exemplo, suportaria, né, tranquilamente, numa condição, por exemplo, de uma pessoa mais idosa ou que teve um quadro de lesão, essa carga pode ser ótima para o tecido muscular, mas às vezes para o tecido ósseo ela já não é tão adequada. Então, assim, monitorar a progressão da carga externa, ela facilita, na verdade, através da tecnologia, né, a gente quantificar, ou pelo menos fazer uma estimativa da proximidade e distanciamento daquilo que a gente quer. Porque a gente quer que o atleta, pensando no alto nível, ele chegue lá no ápice da sua forma, né, de uma maneira geral, o mais próximo possível daquele evento-alvo.
Então, se você avança, se você queima determinadas etapas na progressão da carga externa, você pode induzir uma lesão. E aí, obviamente, você vai ter que interromper todo aquele planejamento de progressão de carga de treino que você fez para tratar dessa lesão. Então, se o indivíduo tem dor, por exemplo, no quadríceps, né, em função de uma lesão, ou tem uma instabilidade na articulação do joelho, em função de um desequilíbrio muscular, você vai ter inibição do quadríceps. Então, a produção de força, por exemplo, no caso do ciclismo, no quadríceps esquerdo desse ciclista, por exemplo, não vai ser a mesma do lado direito, né? Então, tudo isso é utilizado para a gente buscar performance, buscar desempenho, buscar resultado, né? Mas pensando em preservar o atleta. Então, assim, quando a pessoa fala que o esporte lesa, né, qualquer atividade motora, né, ou praticamente todas, que você vai buscar perfeição, que você vai buscar um aprimoramento muito grande, ela causa algum tipo de lesão. Então, não é só o esporte. Então, quando você pega, por exemplo, vamos tomar como exemplo o Cirque du Soleil, né? Para fazer tudo aquilo que aquelas pessoas fazem, eles são submetidas a uma rotina de treino como se fossem atletas de alto nível. E não é necessariamente esporte. Beleza? Se você pegar um bom pianista, o tempo que ele dedica sentado naquela determinada posição, estudando, tocando, aquilo vai dar uma sobrecarga. Então, não é só esporte que lesa. Se você pega uma manifestação cultural frevo e vê todas aquelas acrobacias, né, aquelas coisas que eles fazem lá, eu olho aqui e meu joelho chega a doer. Então, para a gente minimizar o impacto que essas sobrecargas de treino específicas, né, trazem ao organismo desse praticante, a gente lança a mão da tecnologia. E aí, igual o professor André falou, a carga externa, ela tem um impacto no nosso organismo. E aí a gente tem N fatores. Então, todas essas plataformas, por exemplo, que eu estava falando mais cedo, né, o fator clima, normalmente, a gente fala assim, não, o clima, a condição climática, ele vai interferir na execução do treino, porque o indivíduo está vento contra, vento a favor, umidade muito alta, umidade muito baixa, mas o caso específico, por exemplo, dessas plataformas de treino, elas foram desenvolvidas, a grande maioria, em função de uma adequação a uma condição climática que era o inverno rigoroso. Porque as pessoas saíam para treinar cedo, né, que a maioria delas treina nesse horário, porque às vezes o período de luminosidade era muito curto, né, e aí eles adoeciam muito. Então, assim, a prevenção de lesão, ela também tem que estar como foco das tecnologias, e principalmente, como o professor André falou, usar a tecnologia não é complicado, porque você tem manuais, você tem tutoriais. Agora, você interpretar dados quantitativos é muito mais difícil, depende muito de experiência. Então, o professor Antônio Carlos Gomes, que é um professor que ele é um treinador, né, foi campeão lá com o Atlético do Paraná, né, ele é especialista em ciência. Ele fala que ele não comunga com a ideia de ter uma ciência do desporto. Então, um bom treinador, né, ele tem que congregar, na verdade, o conhecimento da biomecânica, da cinética, da fisiologia, do treinamento, da nutrição, para tentar, na junção de tudo isso aí, chegar naquilo que ele deseja, sem colocar em risco a saúde do indivíduo. Então, a tecnologia está muito próxima também da prevenção de lesão. Tá bom? E muito obrigada, professor. André está por aí? André está aqui ainda ou a tecnologia... A tecnologia sempre me dá um nó, mas eu estou aqui. Tá aí. Que bom, que joia. André, o aluno Caxito, ele colocou assim, que esses apps, eles só têm treinos genéricos também. Comenta para a gente sobre essa questão desses, né? Ele, né, afirma que ele só tem treinos genéricos. O que você... Olha só, quando eu faço um treino, o treino é genérico, ele já diz tudo, ele não é específico para aquela pessoa, ele é generalista. Se o treino é generalista, eu faço o treino, Valdinei faz o treino, minha avó faz o treino, minha mãe faz o treino, qualquer pessoa faz o treino.
E nem sempre essa pessoa, né, pode fazer aquele treino, porque nós temos atividades que são atividades intermediárias, mais avançadas, né, para iniciantes. Então, o app, ele é muito bacana, ele é legal, só que a pessoa tem a sua individualidade. E quem define essa condição é o profissional de educação física. É justamente porque esses apps são generalistas, né, que a gente tem que fazer algumas críticas a eles. Né? Tem um agachamento unilateral lá, eu não posso fazer, mas a pessoa sabe que ela não pode fazer. Tem uma outra situação, né? Um tipo de flexão, um tipo de abdominal. Nós não podemos deixar que o app, né, substitua o conhecimento do profissional de educação física. Ele simplesmente veio para nos ajudar, né, e maximizar os nossos conhecimentos. Agora, a partir do momento que uma pessoa pega um app que não tem conhecimento, essa pessoa não tem conhecimento próprio, né, de atividade física, de exercício físico especificamente, e ela começa a fazer essa atividade por ela, né, isso implica em vários riscos. Riscos de lesão, né, em algumas possibilidades até dependendo do tipo, né, por exemplo, o triatleta. Tem muita gente que resolve, eu vou ser um triatleta e começa a correr. Pode correr risco de vida, né, corre risco de vida. Assim como se nós pensarmos no treinamento de um grupo heterogêneo, né? Acontece a mesma coisa. As coisas têm que ser específicas, né? Eu tenho que conhecer a pessoa. Eu não posso pegar um app, né, por exemplo, eu não pedalo. Aí eu resolvo pedalar. Aí vou usar um app lá, tem o início do app. Você pedalou? Não. Hoje você vai com 20 quilômetros. Está lá escrito, né? Eu não estou dizendo que está escrito assim, eu estou dando um exemplo. Eu chego em casa todo arrebentado. Todo dolorido. Eu vou querer fazer alguma coisa depois? Não vou. Então, a tecnologia está aí para nos auxiliar. Ela não pode ser usada indiscriminadamente. Porque ao invés de causar bem-estar, ela vai causar mal-estar. Há um tempo atrás, né, antes da pandemia, eu não queria falar a respeito da pandemia, mas acaba que sempre vem alguma coisa relacionada a isso. A gente estava discutindo o excesso de tecnologia e o que esse excesso estava nos prejudicando. Em função do isolamento social, de uma série de coisas, a tecnologia é a única maneira que nós estamos tendo, né, para poder interagir. E eu sou muito sincero com vocês. Esse tipo tecnológico não me traz o mesmo prazer do que estar conversando com a pessoa, dialogando com a pessoa, né, vendo que a pessoa está ali, né, conectada conosco ou não. Né. Mas é importante essas interações humanas. Isso nos faz bem, né? Isso traz a produção de hormônios do bem, né? Nós produzimos hormônios que nos ajudam a estar mais felizes, né? E é fundamental isso. Eu não posso deixar, né, que a tecnologia cada vez me isole mais. Eu não posso permitir isso, né, de maneira nenhuma. Eu não posso estar isolado dentro da minha casa. É o isolamento do isolamento. A minha esposa num quarto, a minha filha no outro e eu no outro. Não, tem que ter alguma interação humana, né? De olhar, de tocar, não sei, porque isso faz bem. E o excesso do uso de tecnologia faz mal, né? Já está mais do que posto aí. Né? Então, é difícil. Está aqui na questão dos filhos, né? A minha fez esse projeto aqui atrás, adivinha quem é que teve que ajudar a pintar? Percebi, isso é um projeto. É um projeto, aí o pai tem que fazer. Então, assim, é mais uma função que nós estamos tendo, né? Educar os nossos filhos, né, de uma outra maneira. A gente acabava deixando isso para os professores. Nós, que somos professores, né, deixamos a educação dos nossos filhos para os outros. E a pandemia pode ser vista nesse momento para nos dar uma oportunidade de repensar um pouquinho nosso estilo de vida. Né? Será que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, depois ir para um happy hour, chegar em casa 10 horas da noite, o meu filho já está dormindo, aí ele acorda, eu já fui trabalhar, eu vejo a criança só no final de semana? Será que isso é benéfico? Né? Será que essa tecnologia, será que esse pensamento acelerado, né? O cérebro da gente sempre acelerado nas coisas, será que isso nos faz bem?
É bom a gente pensar nessas situações. Né? Verdade. E para que nós possamos terminar nossa discussão, tem uma última pergunta para o Alex. Vontade supera talento? Eu acho que o Alex saiu. Tá aí? Tá escutando? Aqui? Cara, eu acho que se tiver vontade com talento é melhor. Mas eu tenho muitos exemplos de conhecidos meus mesmo, colegas do Karatê, que não são tão talentosos, mas que têm uma vontade enorme e conseguem alguns resultados. Mas quando chega diante daqueles que têm o talento nato, é complicado. O problema é que na grande maioria, os talentosos são preguiçosos. Quando o talentoso tem força de vontade, aí você pode esperar grandes coisas dele. Nós temos um exemplo aqui, claro, do Marquinhos, o Antônio Marcos. Marquinhos, ele é o atleta de karatê do Brasil com o maior número de títulos na carreira, no Brasil. Ninguém tem mais título do que ele. E, se você for olhar, um cara simples, humilde, mas tem um talento fora do comum, aliado a uma vontade também impressionante, que até hoje ele está na ativa. Então, o talento, se ele estiver aliado com a força de vontade, é sucesso na certa. Agora, na maioria das vezes, como eu disse, os talentosos são preguiçosos. Mas é isso aí. Muito obrigada, professor Alex, professor Valdinei, professor André, professora Viviane, que está aqui presente, professor Vicente também, que nos acompanharam também. E queria agradecer os alunos que estiveram nos acompanhando até agora nessa discussão rica, né? E eu estou vendo os comentários aqui, vocês estão de parabéns, sendo muito elogiados. E para finalizar, eu li uma frase ontem interessante e eu queria deixar para vocês, que é o seguinte: vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade de pensar e repensar, que depois dessa jornada podamos nos tornar seres mais evoluídos, ok? Muito obrigado pela presença de vocês até agora. Os professores do departamento, muito obrigado pela presença também. Foi um prazer tê-los aqui novamente, mesmo que online, né? E não esqueçam do link de confirmação de presença de vocês. Até a próxima, um abraço.